Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Estamos aqui nos estúdios da TV Cidade, no canal 14 da NET e em todas as plataformas digitais. Você que nos assiste aí na sua casa, eu peço agora realmente para tudo que você está fazendo, porque é um tema de utilidade pública. O conteúdo dessa nossa aula hoje vai ser uma aula sobre um tema doloroso, difícil e pouco comentado. Você que me acompanha sabe bem que eu adoro trazer conteúdos que possam fazer diferença na sua vida e esse é o nosso propósito. É um dos propósitos do Resolvendo Dilemas. E por isso eu agarrei, e vou dizer para vocês que foi mais ou menos assim. Agarrei ela e trouxe para o estúdio para ela poder contar um pouco dessa história que é o Diário do Lupus. Carol veio de São Paulo para passear em Gramado, peguei ela na estrada, trouxe para aqui para o estúdio para ela poder contar que história é essa, de toda essa jornada que ela viveu e com certeza viverá ainda com uma doença que é pouco conhecida, pouco divulgada, mas que marca demais a vida da pessoa. Carol, muito obrigada por você estar aqui comigo, assim, ó, é uma alegria demais poder contar essa tua história, falar sobre as publicações do teu diário e de toda essa tua jornada, porque eu sei que para o nosso telespectador que está te vendo agora, linda, loira e maravilhosa, pode pensar que, não é tudo isso, não, né? Mas é uma jornada que você trilhou, que está trilhando, e o diário influencia e pode ajudar, e está ajudando muitas outras pessoas. Fica muito à vontade aqui na TV Cidade, a casa é sua. Muito obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre isso, sobre esse assunto que de fato é tão pouco conhecido e tão importante, né? Que acomete muitas casas e muitas pessoas, enfim, que elas não sabem o que fazer e acabam se fechando, tendo medo até mesmo de sofrer um preconceito. Então, por isso que é bom isso, poder divulgar, poder falar sobre, trazer, né, esse tipo de informação. Eu acho que quando você assume um protagonismo como esse, Carol, porque a dor de qualquer tipo de doença na vida é uma coisa que a maioria das pessoas prefere viver muito particularmente. Não que seja mais fácil ou mais difícil, porque cada um tem o seu momento, a sua história e a sua trajetória nesse sentido. Mas o teu protagonismo em assumir a coragem de levantar uma bandeira dessas, te expor e mostrar que é sim difícil, não é para qualquer um, precisa ter apoio, todo esse processo, mas que se pode, né, ser feliz com o lupus. Sim, mas com certeza, é exatamente isso. Tendo apoio, tendo logicamente um tratamento correto, bons médicos. E quando eu falo de bons médicos, não me refiro a uma rede particular, né? Nada disso. Eu me refiro a médicos humanizados, né? Que te auxiliam, que estão ali, porque a gente brinca, Perla, que o relacionamento com o reumatologista é um casamento. Porque ele acompanha a gente o resto da vida, né? É uma doença crônica, é uma doença autoimune, então ela sempre vai estar ali com você. E por mais que você não esteja com sintomas, de tempos em tempos você precisa fazer seus exames. E eu brinco que o meu reumatologista sabe mais da minha vida que o meu marido, porque pra ele eu não posso esconder nada. Então é isso que a gente precisa, a rede de apoio em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, enfim, e do médico, né, desse cuidado médico. Quanto tempo faz que você convive com lupus? É uma história longa. Eu convivo assim, com diagnóstico de lupus há 7 anos. Na verdade eu vou completar 8 anos, porque eu faço aniversário dia 21 de maio, no dia 20 de maio de 2000 e... Nossa, gente, eu não sei fazer essa conta. 2016. No dia 20 de maio de 2016, eu recebi o diagnóstico.
Então eu já vinha buscando, porque eu tinha muitos sintomas, né? Então, lá do comecinho, eu fiz faculdade de educação física e eu lembro, é até curioso isso, uma das aulas era de natação. E aí eu lembro que a hora que eu batia os pés e as mãos na água, eu não sentia a ponta dos meus dedos. E aí eu achava curioso, né? Ficava muito branco. E eu lembro que depois, na hora que a gente saía tomar banho, eu falava pros meus amigos, olha minha mão! E achava super engraçado, né? Mas nem imaginava que era aquilo. E nunca fui atrás, eu sempre fui muito tranquila pra esse tipo de coisa. Eu sempre tive uma vida ativa no esporte e não ficava gripada. Então eu nunca pensei que eu poderia ter um problema de saúde, né? E aí eu lembro que uns anos depois, isso foi 2012, lá pra 2014, eu tava com o meu marido, né, com o Thales, mas a gente era namorado até então, e aí um dia de frio ele falou, que isso na sua mão? Eu falei, sempre que tá frio fica assim, né, mas é normal. E ele falou, Carol, não é normal. Vamos procurar. E é aí que a gente começou a investigar. A primeira vez que eu fui até um reumatologista, ele falou, quais sintomas você tem? Eu não soube responder. Eu falei, nenhum. Não tenho sintoma. Eu não tenho nada. Exatamente. E eu só cheguei no reumatologista porque uma médica que era dessa parte de clínica geral, né? A gente comentou das mãos e ela falou, isso aí é o fenômeno de Raynaud. Que o fenômeno de Raynaud, ele acontece de duas formas. Ele pode ser apenas uma sensibilidade a mais que as pessoas têm ao frio e a momentos de estresse também, ou ele pode ser um indício de doença autoimune. No meu caso, eu nunca imaginei que ia ser seria uma isso. E pensei, sou só um pouco mais sensível. Mas ela falou, faz esses exames e se esse aqui vier positivo, que era o fator autoimune, né? E procura um médico, procura um reumatologista. E aí foi o que aconteceu, eu cheguei no reumatologista, enfim, quais os seus sintomas? Nenhum. E aí ele falou, Carol, realmente dá pra ver que tem alguma coisa aqui, mas eu não consigo fechar diagnóstico. Porque muitas vezes, Perla, demora assim 10 anos pra pessoa conseguir um diagnóstico de uma doença autoimune. Ela varia muito, o lúpus mesmo, ele muda muito de pessoa para pessoa, sintomas diferentes. E aí o pessoal pensa que é fibromialgia. Muito! Né? Ou artrite. Um misto de coisas. Existe a doença mista do tecido conjuntivo, que tem traços do lúpus. Então, muitas pessoas, elas acabam ficando ou desanimadas de buscar, né, o que realmente é, ou elas acabam deixando pra lá, né? Começa a conviver com a dor, começa a conviver com a dor, vida. Começa a tomar o remédio pro sintoma, assim, qualquer remédio achando que é normal. Então, isso acontece muito. E aí, ele falou, bom, vamos esperar um pouquinho. Se você sentir isso, alguns sintomas, ele me deu uma listinha, né? Começa a procurar. Volta pra mim, né? Na verdade. E aí, depois de um ano, eu comecei a acordar com dor articular. E esse era um dos sintomas. Na verdade, o que eu não havia reparado era que eu tinha emagrecido um monte. Esse também era um sintoma. Meus cabelos estavam caindo muito. Era um sintoma também. Então, são várias coisas. Existe uma característica muito marcada do paciente de lúpus, é o racho malar, que é o vermelhinho, assim, que é o que dá o nome da asa de borboleta. Então, tem gente que faz aqui, por isso a gente se denomina borboletinha, né? E o racho era muito presente na minha vida, só que eu achava até charmosinho, porque eu falava, ai, fica vermelhinho, com a sardinha. ai, que vermelhinho. Então, eram coisas que eu nunca dei atenção e que ali no futuro eu vi, poxa vida, eu já convivia com esses sintomas há muito tempo. E aí, isso foi... Tá, eu comecei a pesquisar em 2014 e aí em 2016 eu tive o diagnóstico fechado. E depois do diagnóstico, o que mudou na vida da Carol? Na verdade, eu acho que mudou o fato de... Antes disso, eu ainda vivia em negação. Eu não acreditava que eu pudesse ter alguma coisa. Um dos gatilhos do lúpus é o sol. Porque
o lúpus nada mais é que o seu sistema autoimune, né? Brigando com ele mesmo, brigando com o seu corpo. Então é uma desordem, né? No seu organismo. E o sol, quando você toma, ele mata células, né? E essas células mortas na corrente sanguínea, o meu sistema de defesa pode achar que é um ataque. Então, assim, é uma das regras, você não pode tomar sol, ele é gatilho. E no começo, eu me revoltei muito, porque eu sempre amei praia, amei piscina, e sol, e marquinha, não é? Mulher é vaidosa, gosta dessas coisas, né? E aí foi uma das restrições que eu tive e isso me revoltou muito. Então no começo eu batia de frente, falava eu não tenho isso e eu vou tomar sol. Eu desafiava. E foi uma burrice sem fim, né? No futuro eu pude ver. Mas o diagnóstico, ele veio para quebrar um pouco dessa minha... Eu acho Negação. que eu fiz... que eu coloquei um muro, assim, de defesa e de negação, e o diagnóstico veio para falar, não, você realmente tem, você precisa se cuidar. Porque se eu não fizer, quem vai fazer? E é você que sente, né? Exato. Eu não sinto a tua dor, eu não passo pelo que você passa. A gente vinha no trânsito agora e eu tava comentando isso, né? Que pra mim, ouvir a tua história, ver o quanto é de superação esse processo. Porque eu conheci a Carol linda, loira, sorridente, maravilhosa, né? Mas saber de que isso tudo é uma construção diária de coragem, porque independente disso, hoje, graças a Deus, você tá, como você diz, né, redimida, curada, mas isso levou 7 anos. 7 anos. Demorou. E aí, nesse começo, então o que aconteceu? Eu comecei a tomar os medicamentos para os sintomas, porque foi assim no começo, né, eu vou tratando o que eu sinto, e aí, hoje eu tô na minha 7ª droga, 6ª ou 7ª, porque eu não me adaptei à primeira, aí tive que mudar, aí comecei a ter efeito colateral, aí tive que mudar, e mudar, e mudar. Então, todo esse começo me deixou muito confusa, e eu tava indo pra vida adulta, né? Então, já era adulta, mas tava saindo da casa dos pais, e isso era um outro ponto, porque... Quando eu comecei a realmente ter os sintomas, foi uma época de mudança da minha vida. Término de faculdade, e aí trabalho, e eu saí da casa dos meus pais, né? Nós fomos morar juntos, estresse. E aí eu falava, isso está acontecendo porque eu tive essa mudança de rotina. Então eu realmente demorei pra, né, me ligar que eu realmente precisava voltar pro reumato e ver o que poderia ser. Mas... logo que eu tive diagnóstico, que eu tive essas mudanças de medicamento, isso também me deixou muito frustrada. Eu passei por momentos assim, que eu só chorava, porque eu falava, eu não conseguia sair de uma consulta com uma notícia boa. E não tem coisa mais frustrante que isso. Porque você pensa, agora vai. E aí você sente raiva, né? Eles dizem que existem os degraus do lúpus, do luto. Do luto, Muito lúpus e luto. Existem os degraus do luto, que aí você nega, depois você tenta barganhar, e aí tem a parte depressiva. Raiva. Exato. Então eu sentia muita raiva, e eu falava, poxa, por que eu? Que aí é o grande questionamento, né? Eu acho que todo mundo acaba passando por isso. E aí, em uma dessas fases, desses momentos de querer desafiar e continuar dessa forma, eu acredito que foi por causa disso. Eu passei um dia todo debaixo do sol. Eu fui num parque com o Thales, que é o meu marido. E aí, a gente passou a tarde, o dia todo, debaixo de sol do meio-dia e tal. No outro dia, eu acordei com muita febre. E... acabei vomitando, tal, mal, sabe? Como se fosse uma virose muito forte. Depois disso, eu descobri que o lúpus estava cometendo meus rins. Então, que é a coisa mais grave que pode acontecer no lúpus, que é a nefrite. Né? Na realidade,
como ele muda muito, né? Como eu disse, de lúpus para lúpus, existem muitos acometimentos de órgãos, né? Mas a nefrite, ela acaba sendo uma das mais comuns, se não me engano. Tem gente que acaba não tendo o acometimento de órgãos, né? Mas órgãos internos, na verdade, porque a pele é também, né? Mas a nefrite foi o que me pegou. E aí foi uma mudança drástica na minha vida, porque aí que eu acho que eu tive o chacoalhão. Aí eu fui pro tratamento dela. Então foram 2 anos, 2018 e 2019, até um pouquinho de 2020. Foram anos bem difíceis pra mim. Eu perdi quase todo o meu cabelo. Um dos tratamentos era feito com quimioterápico, porque os outros não respondiam. E eu tive, assim, apesar de tudo, é isso que eu falo, né? Que a gente tem que tentar ver o positivo até no negativo, né? Apesar de tudo, pegou os meus rins, só que eu não perdi função renal. Então, ok, eu só precisava segurar aquela perda de proteína e deixar meu lúpus em remissão. Então, foram tratamentos muito fortes para tentar dar esse choque, mas que, graças a Deus, funcionaram. E depois desses 2 anos desse tratamento quimioterápico, eu já tava em remissão, entrando em remissão. Quando é que nasceu o diário? O diário nasceu no meio desse turbilhão. Na realidade, ele foi uma ideia de uma amiga minha, a Camila. Eu sempre falo dela, sou muito grata. Parabéns, Camila, pela ideia. Muito obrigada, Cami. E foi ideia dela porque eu realmente me fechei, como você disse. A gente, quando recebe um diagnóstico desse, ou quando tá vivendo esse momento da doença, é muito comum você se fechar. Por revolta, por medo, por angústia, por tudo, né? Julgamento, a sociedade, medo. Sim. Perla, um dos tratamentos que eu fiz, eu ganhei 20 quilos em 2 meses. Então, assim, já aconteceu de pessoas me pararem na rua, assim, Carol, eu nem te reconheci, o que aconteceu? Eu só queria ficar na minha casa, eu sentia vergonha. Eu tava me sentindo horrível. E não pelo fato de eu ter engordado, mas pelo fato de eu não me enxergar, sabe? E aí, a Cami falou, eu vejo tanta gente comentando agora, né? Desde que o Instagram começou a bombar mais e tal. Eu vejo pessoas comentando sobre várias coisas. Por que você não cria uma página pra falar da sua experiência? Porque provavelmente alguém tá vivendo a mesma coisa, né? E aí, como eu até te disse, eu criei como uma estratégia de desabafar. Por isso a palavra diário, né? Eu queria ter uma rede onde eu pudesse desabafar sem julgamento. E aí, ele acabou virando uma rede de apoio maravilhosa. E quando eu pensei, assim, que eu poderia ajudar pessoas, ele me ajudou, né? Essas pessoas me ajudaram, me acolheram. E aí eu pude começar a ver com mais leveza, de que, poxa, então não sou só eu, sabe? Então E o compartilhar, né? Gerar a empatia, isso facilita a trajetória, porque às vezes é só o que a pessoa precisa dizer e olhar. E eu tenho assistido muito dos teus vídeos, de tudo que você coloca lá nas redes, e é uma forma leve de conduzir um conteúdo de tanta dificuldade. Eu acho que você tem uma característica muito positiva nesse sentido, que você traz temas, você dá um olhar para aquele tema, um olhar de leveza, de positividade, mesmo na dor, né? Sem tirar a questão educacional do processo. Você sempre está trazendo conteúdos de médicos, informações científicas, que eu acho que tem um pouco a ver com essa tua formação de educação física. Isso acaba trazendo e dá um up no conteúdo. Eu acho que vale muito a pena. Você que está assistindo, se ficou curioso, quer conhecer, é @diário de lúpus. De lúpus.
tá? Eu vou pedir depois, o Alan vai colocar aí nas redes pra gente, pra você poder buscar no Instagram. É muito conteúdo legal, que traz informação, mas não só informação, acolhe. Eu acho que muito do que eu li ali dos comentários das pessoas, o teu projeto de conteúdo com o diário, ele é um projeto de amor, né? Ele de não... total entrega, né? Exato, ele não tem aquele compromisso com o reality show, né? O compromisso com eu preciso virar a blogueirinha da vez. Sim, não. E a ideia é um local realmente de acolhimento, de amor, de reciprocidade, que tem muito a ver, acho que, com o teu modelo, com a tua personalidade. Mas assim, dentro de todos esses anos, qual foi o momento mais difícil? Foi a descoberta mesmo? Não, eu acho que foi essa parte. Eu acho que foi a mudança, tudo que mudou em mim nessa parte que eu fazia o tratamento quimioterápico. Eu acho que esse foi o momento mais profundo que eu tive comigo mesmo, de ter que me redescobrir, sabe? Eu sinto que esse foi um momento muito difícil pra mim, que foi essa parte do tratamento renal. Eu acho que essa... Eu não consigo pontuar um dia, né? Mas foi uma fase punk. Eu brinco que não tem lugar melhor no mundo pra gente mudar a nossa vida do que o fundo do poço. Nossa, exato. Não tem. E aí é onde você aprende a se reinventar, né? Igual eu falei pra você, a gente... gasta muita energia sendo negativo, né? E foi onde eu consegui ver isso. Então, eu gasto menos energia sendo positiva, adianta. É o que eu tenho agora, né? Vou fazer o quê? E foi lá que eu aprendi a enxergar um mundo de maneira diferente, né? Algumas coisas não precisam ser tão pesadas, ou eu não preciso me cobrar tanto. Eu posso entender que hoje eu não tô bem, e amanhã eu faço essa tarefa, entendeu? Se não for uma obrigação agora. Então eu aprendi a ter mais empatia comigo. E aí eu acho que essa foi a parte que floresceu dessa dor. E eu acho que essa lição da empatia que a gente tem que ter primeiro com a gente, essa questão do amar-se, né, do amor próprio, ela é uma lição global que pode ser enquadrada em todos os sentidos. Mas quando se está num momento de questão de saúde, eu acho que esse se pudesse ser a primeira bandeira, né? Vamos fazer aqui os 10 mandamentos do lúpus. Eu acho que amar a si mesmo deveria de continuar sendo o primeiro. Primeiro, se ame, se cuide, sabe? Não desafie. Eu sempre falo isso para as borboletinhas. E assim, Perla, é fundamental que você confie no seu médico, porque não existe receita mágica. Eu vejo muito charlatanismo por aí, e isso é um negócio que me deixa maluca. Não existe receita mágica. Quem vai te dar a receita é o seu reumatologista do medicamento que você tem que tomar. Então faz seu tratamento. Você pode, obviamente, tomar uma vitamina, né? Tudo sempre com acompanhamento, mas... é isso, e vai ficar tudo bem. Esses dias eu até gravei um vídeo que eu tava olhando os vídeos antigos e eu tava com o cabelo ralinho, chorando, falei, eu acho que vai cair tudo mesmo, tal. Gente, passa. Então faz seu tratamento, você vai ficar bem, sabe? É isso, e tenta sempre, se ame, siga seu tratamento e pense positivo, por mais difícil que pareça. A luz do fim do túnel tá ali. Eu acho que eu vou colocar uma quinta lei aí, olha, siga o @diários do lúpus, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse tema. Carol, nosso tempo tá terminando. Eu sei que nós ficaríamos aqui, daria para fazer um podcast, porque o tema é incrível, mas eu quero te deixar à vontade para você trazer a mensagem aos nossos telespectadores, que daqui a pouco aquela pessoa que está assistindo, que ouviu isso aqui, nem sabia que poderia buscar esse tipo de informação, daqui a pouco está se tratando para outra coisa, não colocou o lúpus como uma opção dentro do processo, não buscou um reumatologista. Então fica à vontade, nossas câmeras aqui estão à tua disposição para uma mensagem.
Na verdade, é isso. Se atente ao seu corpo. Nosso corpo sempre dá sinais. E sempre que você sentir que alguma coisa não anda bem, procure um médico, procure um acompanhamento. Sentir dor não é normal. Então, você não tem que conviver com dor. Você não precisa conviver com momentos ruins com o seu corpo. Procura sempre um acompanhamento. E se você já foi diagnosticada, sinta-se muito abraçada por mim. E saiba que tudo vai passar. São momentos horríveis, eu sei, difíceis, eu sei, mas passa. Então tenha calma, sinta seu coração quentinho e tenha esperança, porque vai melhorar. E me segue. Muito obrigada, Carol. Olha, e gente, ó, sigam a Carol.